Pessoal, vamos agora a uma outra categoria de algoritmos, tá? Dos algoritmos baseados em densidade, tá? Apesar de eu considerar que eles também são baseados em proximidade, distâncias, enfim, tá? Eles são incluídos no livro como uma categoria à parte, tá? Qual que é a ideia de densidade, pegando lá desde a parte de física, química, etc., quantidade de pontos dentro de um espaço, tá? Um determinado espaço, volume, enfim. E a ideia, né, é que se você é um ponto normal, você estará localizado em uma região densa, tá? Então, você tem muitos pontos ao seu redor, certo? Pontos normais ao seu redor, tá? Então, a ideia para pegar essa questão, né, de pontos dentro de uma determinada região, enfim, é feita de maneira bem simples, tá? Existem algoritmos específicos para densidade, tá? Como é o caso do DBSCAN, um tipo de agrupamento baseado em densidade. É, mas de fato, nos livros de referência da disciplina, eles têm algumas adaptações do algoritmo KNN para considerar essa questão de densidade. E essa densidade é muito simples de ser feita com essa formulinha aqui. O que essa formulinha está fazendo? Tá? Então a gente tem aqui a densidade, um exemplo, tá? O valor do K. E ele está fazendo o seguinte, tá? Eu vou calcular a distância de x para um ponto y, tal que y está dentro do conjunto dos vizinhos mais próximos, que é dado por esse cara aqui, certo? Legal. Feito isso, né? Ou seja, eu estou somando as distâncias, essa parte de cima é idêntica ao KNN que a gente viu anteriormente, eu vou dividir pelo número de vizinhos. Então, o número de vizinhos meio que está dando, eu discordo que está dando um pouco a região, né? Mas uma forma falou, ó, dentro da região dos meus vizinhos mais próximos, né? Tem desses três vizinhos mais próximos, a minha distância é x, tá? Supondo que a distância seja pequena para esses três exemplos, né? Mesmo dividindo por 3, ou seja, dividindo pelo número de vizinhos, vai continuar sendo um número pequeno. E se a distância for grande, né, então tem 3 pontos muito distantes, mesmo que eu divida, né, por esse número de vizinhos, esse valor ainda vai continuar sendo grande, tá? Mas, né, lembra o seguinte, aqui em cima eu tenho uma distância, né? Então, quanto menor, mais próximo do normal, tá? E quanto menor, significa que eu estou mais próximo de pontos próximos a mim, tá? Portanto, eu estaria numa região densa, tá? Só que por essa forma, quanto mais denso, menor o valor. Mas tem que ser o contrário, né? Quanto mais denso eu tô, quando mais dentro de uma região densa eu tô, tecnicamente o score de densidade ele tem que ser maior, tá? Por isso que ele está elevando por menos 1, que é equivalente a você pegar esse valor, né? Colocar 1 em cima e dividir por esse valor. Por quê? Se eu tenho 1, divido por um valor pequeno, o que acontece? Esse resultado é maior, eu aumento a densidade, certo? Se eu divido por um valor grande, significa que eu estou numa região não densa, porque eu estou muito distante dos outros pontos. 1 dividido por um valor grandão, ele vai diminuir esse resultado, certo? Então, quanto mais distante os pontos, menos denso ou menos o score de densidade eu terei. Quanto menor a distância para os meus vizinhos mais próximos, menor vai ser esse valor, e a hora que eu dividir isso por esse valor que está sendo cada vez menor, maior vai ser o score de densidade. Então, essa é a lógica do inverso da densidade. Tá? Para isso, ou para ilustrar esse ponto, eu tenho aqui, é muito simplesinho fazer este exercício, tá? É bem parecido com o notebook do KNN que eu tinha feito, então eu estou gerando aqui pontos aleatoriamente de quantidades e preços, tá? Só vai ficar um pouquinho lardinho que ele está conectando o meu notebook. Tá? Vou colocar um novo exemplo e plotando este novo exemplo. Tá? Ele está dentro de uma região bem densa. Tá? Vou até colocar diminuir o zoomzinho aqui para colocar 1000zinho. Ou se me enganou agora. 1000zinho, colocar 7 aqui. Não tá tão, vai estar, né? Tá perto dos demais pontos aqui, tá? E aí, novamente, né, como eu tenho ranges diferentes de valores de atributos, eu normalizei aqui o novo exemplo. Vou computar, posso até colocar mais aqui, vamos colocar 5. Pegar a distância para os 5 vizinhos mais próximos. Tá? Aqui eu tenho a distância para os 5 vizinhos mais próximos. E aí a minha densidade é dada pelo que? Ó, pelo resultado. Até vou
enfatizar, né? Esses carinhas aqui, ó, pela soma das distâncias, soma da distância, dividido pelo número de vizinhos, ó, vamos olhar a forma, ó, soma das distâncias, tá? Dividido pelo número de vizinhos, tá? Elevado a menos 1, tá? Então, elevado a menos 1. Isso vai me dar um valor 17, certo? Essa seria a densidade. Lembrando que densidade, quanto maior, melhor, certo? Então, dou o score de 17 aqui. Se eu trocar esse ponto aqui, tá? Então, ao invés desse novo exemplo ser 473,5, eu vou colocar 900. E pode ser 5. 905. Ó, densidade 0,72, densidade pequenininha. A outra foi maior, estava numa região mais densa. Aí a região, né, quase nada densa. Portanto, aqui na densidade, quanto maior o valor, tá, mais próximo da normalidade, tá? Portanto, aí você tem que ver como que você vai definir esse sinal. Se é maior é normal, tá? O menor é outlier, ou se... é isso, né, que eu estou falando. É isso, tá? O sinal agora de maior, né? O teste que você vai fazer, que eu queria dizer, né? Você vai colocar um if, né? Se for maior que o valor, vai ser normal, tá? Menor que esse valor é outlier. Ou no seu if inteiro, se for menor que o valor é outlier, caso contrário, é normal, tá ok? Então essa é a ideia aqui do KNN baseado em densidade, tá? Existe também uma versão do KNN que é baseado em densidade relativa, tá? Qual que é a ideia da densidade relativa? É o seguinte, tá? Vou abrir o Jamboard. Vou colocar mais um aqui, que esse 3 aqui já lotou. E vamos supor o seguinte, né? No KNN densidade só, a gente viu que tem um ponto, se ele quiser ser normal, ele tem que estar com os pontos muito dentro de uma região muito densa. Certo? Então vamos supor que esse pontinho aqui falou, opa, esse cara aqui está na região densa, tem pontos muito próximos, dentro dos meus vizinhos mais próximos. Legal, ele é normal, isso faz sentido para mim, tá? E aí vamos supor o seguinte, vamos supor que eu tenho uma situação, um dataset, que eu tenho um ponto aqui, esses são meus pontos normais, certo? Aqui, e eu quero classificar esse novo exemplo. Aí você fala, esse exemplo é normal ou não é normal, tá? Bom, perceba que nessa primeira situação, na hora que eu faço a distância, tiro a média das distâncias, tal, bonitinho, eu estou numa situação aqui em que os pontos estão muito próximos a mim, realmente eu estou numa região densa, certo? Então, todos os pontos estão muito próximos a mim. Aqui, né, na hora que eu começar a calcular a distância para os vizinhos mais próximos, esses meus vizinhos mais próximos, eles não estão tão próximos assim de mim, tá? Estamos com uma distância bem maior, então se eu fosse só basear no algoritmo calcular a densidade, isso daqui vai gerar um score, vamos dizer assim, baixo de densidade, tá? E pode ser que eu elimine e fale, ó, esse cara aqui, ele é um outlier. Puta, mas será que ele de fato, ele não é um exemplo normal? Perceba que nos meus exemplos normais, eles próprios, minha base de treinamento, eles não estão tão colados assim um no outro. Eles estão mais dispersos, certo? Então, uma forma que eu tenho de resolver esse problema é falar, pô, se os meus exemplos estão dispersos, por que esse cara aqui tem que estar colado? Tá? É calcular como que está a densidade dos próprios vizinhos mais próximos desse cara. Então, eu faço o seguinte, ó, esse cara é vizinho mais próximo, esse é vizinho mais próximo, esse é vizinho mais próximo. Como que é a densidade deles? Então, você pega os vizinhos mais próximos deles e calcula a densidade. Qual que é a densidade desse cara? Tá, beleza? E aí eu vou ter uma base, vou ter uma noção da densidade dos meus vizinhos. Se eu sei como que é a densidade dos meus vizinhos, eu posso comparar com a minha própria densidade, tá? E fazer uma taxa. Se a taxa da minha densidade está parecida com a taxa da densidade dos vizinhos, eu sou o normal. Senão, eu sou um outlier, tá? E para isso a fórmula vai ficar da seguinte forma, ó. Eu tenho a densidade, certo? Do exemplo que está chegando, tá? Que é essa daqui que a gente viu, acabou de fazer, tá?
E aí eu vou dividir pela média, ó, porque eu estou calculando a densidade de cada vizinho, tá? Dividido pelo total de vizinhos, ou seja, calcula a densidade do vizinho, calcula a densidade do outro, calcula a densidade do outro e tira a média das densidades. E aí eu vou fazer a taxa da minha densidade com a densidade dos vizinhos. E aí o que vai acontecer nessa forma? Se os vizinhos tiver uma densidade alta, tá? Esse cara aqui vai ficar muito maior em relação à minha, obviamente, né? Se tiver uma densidade alta em relação à minha densidade, tá? Quer dizer, eu não estou dentro de uma região densa, porque meus vizinhos estão numa região densa e eu não estou. Esse cara aqui vai ter um valor maior, porque a gente viu que densidade alta geram valores altos. E vou dividir um valor grande para um valor menor, um valor maior para um valor menor, gerando um score, obviamente, menor que 1. Tá? Por outro lado, tá? Se eu tenho densidades parecidas, vamos supor que sejam idênticas, eu gero valor 1, certo? Se forem idênticas. Se esse cara aqui tiver a densidade maior em relação aos seus vizinhos, quer dizer, os meus vizinhos estão um pouquinho dispersos. E mesmo assim, eu tenho pontos que estão muito próximos a minha densidade vai ser maior que a densidade dos vizinhos. Portanto, esse cara vai ser maior que esse cara, gerando um valor acima de 1. Certo? Então, essa é a ideia aí da densidade relativa. De eu não julgar a priori o exemplo, eu considerar qual que é a densidade dos meus vizinhos também, na hora de ir comparar com a minha densidade, para saber se como que é a densidade natural dos meus exemplos, para saber se eu me encaixo nela ou não. Beleza? Então, é assim que funciona os algoritmos baseados em densidade. Ok? Como a conta é muito simples, né? É basicamente calcular a distância que a gente viu com o KNN para os vizinhos mais próximos. Eu não fiz exercício, não planejei exercício para esse cara aqui, mas vocês podem, caso queiram, tá? Fazer o mesmo exercício que a gente fez para o KNN, usando o KNN densidade relativa ou o KNN baseado em densidade, tá ok? Só para contabilizar, ou para mostrar, né? Como que funciona para calcular a densidade relativa? Muito simples, tá? A hora que eu gero os meus vizinhos mais próximos, tá? Eu também gero os índices dos meus vizinhos mais próximos. Quem são os vizinhos mais próximos? Vou colocar aqui o índices. Tá? Esses são os índices dos vizinhos mais próximos, tá? 74, 18, 46, 22 e 0. Eu tenho 5 vizinhos mais próximos, ó, que eu peguei aqui. E aí eu pego cada um dos índices dos vizinhos mais próximos, tá? E obtenho o que eu estou chamando de vizinho aqui, ó, para cada vizinho em índices, tá? E eu obtenho novamente, ó, as distâncias, tá? Do meu vizinho mais próximo para os seus vizinhos mais próximos do conjunto de treinamento, tá? Isso daqui está ajustado nos exemplos padronizados, no próprio conjunto de treinamento, né? E eu vou acumulando a distância dividida pelo número de vizinhos, tudo bem? E aí, na hora de calcular a densidade relativa, eu pego a minha densidade, que eu já tinha calculado no KNN baseado em densidade, e divido pelo acumulador, que é aquela formulinha de baixo, que é o divisor de baixo, tudo bem? Então, nesse exemplo que eu fiz, e eu tenho a distância 0,77, tá? Lembrando que esse cara aqui não ele é um outlier, tá? Então tem valor menor que 1, significa que a distância relativa dos vizinhos mais próximos é maior que desse cara. E olha que os vizinhos mais próximos não estão nem tão densos assim, tá? A partir do momento que eu colocar um pontinho, vamos dizer... vou colocar no meio também, vai. Vamos colocar lá no 450, 3,50. A densidade relativa de 60, novamente valores maiores que 1, tá? Deixa eu ver onde que ele pegou aqui, tá bem no meio, tá? O próprio que os vizinhos mais próximos dele aqui, provavelmente são essa galerinha do lado aqui, ó, nem eles estão tão próximos assim do ponto denso. Então esse cara aqui tá uma puta região densa em comparação até em relação aos seus vizinhos mais próximos, tudo bem? Então é isso, pessoal. A seguir nós veremos como que a gente, dado esses algoritmos de detecção de anomalias, como que eu sei se eles são bons ou se eles são ruins, né? Então veremos como avaliá-los. Então até mais.